Olá, caro aluno, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para lhe ajudar hoje, Química 2, a falar sobre o átomo da mecânica quântica. Mais especificamente, a falar sobre os números quânticos. Então eu, professor Leonardo Oliveira, vou lhe ajudar hoje a trabalhar com os números quânticos. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda, de ativar o sininho, de dar um like, de deixar um comentário para que a gente sempre continue melhorando o nosso canal, tá ok? Então, vamos nessa. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de átomo da mecânica quântica, a gente fala dos princípios que nós já falamos na aula anterior, o princípio da incerteza de Heisenberg, o princípio da dualidade de Louis de Broglie e a densidade de probabilidade de Schrödinger. E aí, aqui, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre os números quânticos e a relação deles com os átomos. Então, vamos nessa. Quando a gente fala sobre números quânticos, a gente tem basicamente 4 números quânticos. O número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Cada um tem uma representação física do elétron. É como se você tivesse aí o endereço específico do elétron. Qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o bairro, qual é a casa. E em que compartimento da casa o elétron se encontra. Então você tem basicamente essas informações. Ok? Então, vamos começar. Primeiro, quando a gente fala de número quântico principal. Galera, número quântico principal, ele é representado pela letrinha N, um N minúsculo. O número quântico principal, ele determina a camada ou nível que o elétron se encontra. E aí, se você observar, eu mostro para vocês 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P e Q. Para cada uma dessas 7 camadas eletrônicas, nós temos um valor de número quântico principal. Camada K, o N é 1. Camada L, o N é 2. Camada M, o N é 3. E assim sucessivamente. Existe em cada camada uma quantidade máxima de elétrons que cada camada suporta. E essa quantidade máxima de elétrons é dada por essa formulinha aí, ó, 2 vezes n ao quadrado, onde o n são os valores de número quântico principal. Então, por exemplo, se eu quero determinar quantos elétrons pode existir no máximo na primeira camada, na camada K, você substitui o n por 1. Aí você faz a conta. 2 vezes 1 ao quadrado. Você lembra? Você faz primeiro a potência, 1 ao quadrado, que é 1. Depois a multiplicação. Vezes 2, 2. Então na primeira camada você tem no máximo 2 elétrons. E assim sucessivamente. Tranquilo? Número quântico secundário. O número quântico secundário, pessoal, também pode ser chamado de número quântico azimutal. Número quântico secundário é representado pela letra L. Ele determina a subcamada ou subnível. Assim como a camada também pode ser chamada de nível, a subcamada pode ser chamada também de subnível. Existem hoje somente 4 subcamadas, S, P, D e F. Cada subcamada dessa tem um valor de L, um valor de número quântico secundário. Para o subnível S, o L é igual a 0. Para o subnível P, o L é igual a 1. Para o subnível D, o L é igual a 2. Para o subnível F, o L é igual a 3. E aí, também aqui, em cada subnível, nós temos uma quantidade máxima de elétrons que você pode encontrar nele. Essa quantidade máxima de elétrons é determinada por uma fórmula, que está aí para você, ó, 4L mais 2, onde o L são os valores de número quântico secundário para cada subnível. Então você pode aí pegar o seu caderno e substituir, fazer essas informaçõezinhas, esses cálculos simples, para que você melhore o seu entendimento. Faz aí, para o subnível S, o L do subnível S é 0, então você substitui na fórmula, 4 vezes 0 mais 2. 4 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. Então o subnível S só comporta no máximo 2 elétrons. Ah, Leonardo, então quer dizer que se eu fizesse a mesma coisa para o subnível P, ficaria 4 vezes 1, já que o L do subnível P é 1,
mais 2, é isso? É isso mesmo. Então 4 vezes 1 dá 4, mais 2, 6. Então o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Assim como, observa bem, o subnível D. Subnível D comporta no máximo 10 elétrons e o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Ok? Então, vamos adiante. Aqui nós estamos falando do número quântico magnético. O número quântico magnético ele é determinado pela letra M ou ms. Ele determina o orbital que o elétron se encontra. Galera, pra gente aqui na química, a gente vai representar o orbital como sendo uma caixinha. E aí, cada orbital vai ter o seu valor de número quântico magnético. E cada subnível tem uma quantidade máxima de orbitais. Leonardo, e como é que eu vou saber? Primeiro, quantos orbitais tem em cada subnível? É simples. Olha para cá. Presta atenção. Ó. Vamos imaginar aqui o subnível S. Ok? O subnível S, se você observar, subnível S, ele tem no máximo 2 elétrons, ok? Então o subnível S só vai ter uma caixinha, um orbital. Subnível P. O subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. Então o subnível P vai ter 3 orbitais, 3 caixinhas. Ah, Leonardo, então quer dizer que a quantidade de orbitais é sempre metade desse valor? É, sempre metade. Para o subnível D, subnível D não comporta no máximo 10 elétrons? Então, o subnível D, vai ter somente 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Ok, galerinha? Entendido isso? Assim como o subnível F tem no máximo 7 caixinhas. Tranquilo? Vamos adiante. Então, pessoal, quando a gente fala sobre os subníveis, olha bem para essa imagem. Olha bem para essa imagem. Quando a gente fala dos subníveis, nós teremos sempre essa quantidade máxima de elétrons. E essa quantidade máxima de elétrons vai determinar a quantidade máxima de orbitais. Ok? Então, quantos orbitais tem em cada subnível? Vai ser a metade da quantidade máxima de elétrons que o subnível comporta. Leonardo, e por quê? Porque um orbital você só pode ter no máximo 2 elétrons. Você não consegue ter 3 elétrons em um único orbital. Somente 2. A gente vai já ver por quê. Vamos adiante. Agora, nós vamos falar sobre o número quântico de spin. O número quântico de spin ele determina a rotação que o elétron se encontra. Pessoal, observe bem. Quando a gente fala de rotação de elétron, nós estamos falando de... Nós estamos nos referindo que o elétron ele gira em torno do núcleo, mas ele também gira em torno de si mesmo. Primeiro, a gente representa o elétron, pessoal, como sendo uma semiceta. Para cima ou para baixo. Então, esta semiceta ela determina que o elétron está girando em um sentido e esta outra determina que o elétron está girando em um sentido oposto. E aí vocês lembram que eu disse para você que em um orbital, em uma caixinha, a gente só pode ter no máximo 2 elétrons. Ou seja, se eu tiver só um elétron dentro do orbital, ele vai estar dessa forma, para cima.
Se no orbital eu tiver 2 elétrons, necessariamente um tem que estar em um sentido, o outro tem que estar no outro. Por que, Leonardo? Por quê? Foi o que eu disse. O elétron gira em torno de si mesmo, gerando um campo magnético. Quando ele gera um campo magnético, se os campos magnéticos dos elétrons forem iguais, eles vão sofrer repulsão. Leonardo, e como é que eu sei se o campo magnético é igual? Se o spin tiver na mesma orientação, ou os dois para cima, ou os dois para baixo. Então, quando isso acontece, nós temos que o elétron está girando no mesmo sentido e está gerando um campo magnético igual. Logo, isto não pode acontecer. Então, ou você tem só um elétron no orbital, e esse elétron tem que estar para cima, ou você tem dois, um para cima e o outro para baixo. Se o elétron estiver para cima, vamos voltar para o número quântico de spin. O valor de número quântico de spin será menos meio. Se o elétron estiver para baixo, o valor de spin será mais meio. Ok? Então, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Se eu só tenho um elétron, o spin será menos meio. Se eu tenho dois elétrons, se eu tenho um elétron para cima, o spin menos meio. Se eu tenho um elétron para baixo, o spin mais meio. Tranquilo, galera? Vamos aqui. Aqui nessa imagem nós temos o comportamento físico de cada número quântico. Aqui, a regrinha do preenchimento que eu já falei para vocês. Você vai ter num orbital somente 2 elétrons. Se você só tiver um, ele vai ter que estar para cima. E a gente diz que o elétron está desemparelhado. Se ele tiver 2, um vai ter que estar para cima e o outro para baixo. Nós dizemos que eles estão emparelhados. Ok? Regra da máxima multiplicidade de Hund. O que é que diz a regra de Hund? Diz que você, quando ela normatiza o preenchimento do elétron. Então, observa aí, ó, presta atenção. Quando eu falo do preenchimento dos elétrons, imagine que você tem aqui os orbitais do subnível P. Ok? Como é que você vai preencher os elétrons? Você sempre começa da esquerda para a direita, colocando os elétrons para cima. Depois você volta, caso seja necessário, e coloca os elétrons para baixo. E dessa forma eu coloquei os 6 elétrons do subnível P. Ok? Tranquilo? Então, vamos nós aqui, ó. Exercício. Como é que eu vou determinar os números quânticos que aí estão? Primeira questão. Ele diz: determine os números quânticos, os 4 números quânticos do elétron representado a seguir. Vamos lá. Olha para cá. No item A nós temos o 3D1. Galera, preste bem atenção. O número que vem antes da letra sempre é igual ao número quântico principal. A letra sempre é igual ao número quântico secundário. O expoente te dá 2 informações: o número quântico magnético e o número quântico de spin. Então vamos lá, observe. Para esse elétron aqui, o N é igual a 3. O L para o subnível S é 0. Para o subnível P é 1. Para o subnível D é 2. Nós já falamos sobre isso.
Subnível D, pessoal, tem quantos orbitais? Tem 5. Vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, galera, vai um detalhe. O que importa pra gente são os valores das caixinhas. A caixinha do centro sempre será 0, a esquerda negativo, a direita positivo, semelhante lá ao plano cartesiano. Vamos colocar os elétrons agora, ó. Eu coloco da esquerda para a direita, começando com o pessoal para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 elétrons, mas eu tenho que colocar 7. Então o que é que eu faço? Eu volto e coloco para baixo. 6, 7. Observe que o último elétron que entrou foi esse verde. Ele entrou em qual caixinha? Na caixinha de valor menos 1, não foi isso? Então o valor de número quântico magnético é menos 1. O último elétron que entrou para baixo, não foi? Então o valor de spin vai ser mais 1/2. Ah, Leonardo, é fácil. É, pessoal, é tranquilo. É de boa. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí agora a segunda questão. A segunda questão, ela é uma questão que é o contrário da primeira. Na segunda questão ele diz, ó, escreva a representação do elétron de cada um desses conjuntos de números quânticos. Então vamos lá. Vamos fazer o item A. Ó. O número, esse número aqui, ó, é o número quântico principal. Aqui, secundário. Aqui, magnético. E aqui, spin. Sempre nessa ordem. Então vamos lá. Ó. 4 é o número que vem antes da letra. Qual é a letra? O L para o subnível S é 0. Para o subnível P é 1. Então a letra é P. Subnível P tem quantas caixinhas? Tem quantos orbitais? 3, né, pessoal? Pronto. Aqui eles, ó. Quais são os valores deles? 0 no centro, menos 1 à esquerda, mais 1 à direita, ok? Ele disse aqui nos números quânticos que o último elétron que entrou na caixinha mais 1. Tá aqui ela. E ele entrou para cima ou para baixo? Para cima. Então ele está aqui. Esse é o último elétron. Só que a gente sabe que antes de ter esse elétron aqui, eu tenho que vir da esquerda para a direita colocando o povo, né? Então eu coloquei na realidade 3 elétrons. Então o expoentezinho do P aqui é 3. Então, respondido, é o nosso 4p3, é o que representa, é o elétron que é representado por esses números quânticos. Ok, galera? Então, eu espero ter ajudado vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o like, de deixar um comentário para a gente melhorar o nosso canal, ok? Então, galera, é isso. Um abraço e até a volta.